Tapiano. Muito estimada Tapiana, esta é a 5ª disciplina do treinamento em aconselhamento pastoral, o TAP. Nesta disciplina, estudaremos o aconselhamento pastoral em crises. Escute só os temas das 5 aulas. Primeira aula: o que são as crises e o que fazer? Segunda, a intervenção em crises. Terceira, aspectos críticos da morte e do luto. Quarta aula, modelos de intervenção em crises. Quinta aula, aconselhamento e voluntariado em desastres e emergências. Vamos então à primeira aula? O que são as crises e o que fazer? A tragédia que se abate sobre pessoas se torna em desafio, às vezes assustador, para o conselheiro pastoral. O que um conselheiro pode fazer diante dos destroços da vida alheia? Frequentemente ele sentirá toda a sua impotência. Como ajudar eficientemente? É preciso conhecer as reações críticas de pessoas que passam por emergências e desastres. Conhecer é fundamental para intervir com eficiência. As crises necessitam de ajuda pastoral com abordagens e conhecimentos diferentes dos outros problemas. É preciso entender o que acontece com as pessoas que vivenciam tragédias, emergências e desastres. É preciso entender a dinâmica da crise para saber como acolher, apoiar, ajudar, intervir, recuperar e restaurar. Estas são as teses fundamentais da 5ª disciplina do TAP. A crise é um evento agudo de sofrimento que requer intervenções pontuais e imediatas, mais diretivas que o aconselhamento em geral. A diretividade é necessária para um desenvolvimento positivo da pessoa que sofre. A crise avisa que há perigos assustadores, mas também informa que existem oportunidades de mudança e crescimento. A crise não precisa ser apenas negativa. Ela pode facilitar a realização de mudanças e de crescimento, bem como de resultados positivos. Quando há tragédias e catástrofes, quando elas acontecem com as pessoas, com as famílias ou com cidades inteiras, a primeira ajuda sempre provém da própria pessoa, da família e da própria comunidade. Quem são as pessoas que ajudam? São aquelas pessoas que naturalmente estão em papéis não formais de liderança, ou seja, os líderes naturais, como os influenciadores, os padres, os sacerdotes, os pastores, os rabinos e leigos, que são ativos em movimentos religiosos e sociais. Isso é o natural, pois esses líderes estão onde todas as pessoas estão. Eles formam um exército informal de recursos e apoio. Em crises e catástrofes, a igreja também é convocada a prestar auxílio em nome de Jesus. A igreja tem o que fazer em várias situações sociais que geram crises, emergências e desastres. Cito algumas situações: catástrofes naturais, recessão econômica, perda de emprego, separação e divórcio, crianças e adolescentes adictos a drogas, abuso sexual e estupro, cyberbullying, processos e indiciamentos da justiça, pessoas desaparecidas, ciclones e tornados, explosões de vulcões, incêndios, acidentes de trânsito com vítimas fatais, a violência urbana, violência doméstica, suicídios, guerras civis, deslocamento de massas populacionais por guerras, conflitos intratribais e intertribais, etc., etc. A lista de emergências e desastres
parece não ter fim. Até aqui, falei de crises, tragédias, desastres, emergências e catástrofes como sendo uma coisa só. De fato, são coisas diferentes. Elas serão explicadas de modo diferenciado nas aulas seguintes. Nesta aula, falamos de crises. A partir de agora, apenas de crises. Uma crise tem seu início em eventos desencadeantes como ameaças, tragédias, estímulos fortes, perdas ou problemas compreendidos pela pessoa como insuperáveis. Esses eventos causam e aumentam o estresse. Estresse é a reação em situações de conflito, tensão, medo, raiva. O estresse serve para aumentar as respostas às circunstâncias, gerando ansiedade. Quando o estresse e a ansiedade aumentadas chegam ao limite máximo sem resolver o problema, a pessoa entra em crise. A pessoa compreende que não tem mais recursos para resolver o que aconteceu. O conselheiro pastoral necessita diferenciar os tipos de crises para abordar com mais especificidade as situações. Apresento a seguir alguns tipos de crises. A apostila detalha os tipos com mais precisão. Tendo dúvidas, estude a apostila. Primeiro, crises acidentais e circunstanciais. As crises do tipo acidentais e circunstanciais são desencadeadas por acontecimentos fortuitos, imprevisíveis e inesperados. O que desencadeia as reações de crise é justamente o inesperado e a total falta de controle sobre as circunstâncias. Exemplos: descoberta de câncer com metástases avançadas, ou um acidente de avião, guerra, sequestro e outras coisas. Segundo, crises de crescimento e desenvolvimento. As crises de crescimento e desenvolvimento são previsíveis, fazem parte da vida normal das pessoas. Por exemplo, os conflitos matrimoniais decorrentes do nascimento de um bebê na família, a rebeldia do adolescente, a angústia da meia-idade quando o vigor físico e vital começa a diminuir, as dificuldades da melhor-idade, a velhice, etc. As crises do tipo crescimento e desenvolvimento acontecem no ciclo vital da família. Terceiro, crises existenciais. As crises existenciais são desencadeadas por falta de sentido de vida. Quando pais não conseguem suprir as necessidades de seus filhos, quando o trabalho que se tem não realiza as ambições de felicidade, então se pode instalar uma crise existencial. A pessoa se angustia e pergunta: existo para quê? E as reações de crise se manifestam. Quarto, crises estruturais. As crises estruturais são recorrentes, tendem a apresentar-se por muito tempo, às vezes por toda a existência de uma família. Muitas vezes as crises estruturais são esforços para evitar mudanças nas famílias, evitando assim os movimentos necessários de ajustes para o prosseguimento salutar da vida familiar. Exemplos de crises estruturais são problemas de saúde mental como a esquizofrenia, a depressão, síndrome de pânico ou transtorno borderline. As crises estruturais frustram quaisquer esforços para mudanças e crescimento da família. Tudo gira em torno de quem tem problemas. Quinto, crises de desvalia. As crises de desvalia surgem quando existem membros disfuncionais ou dependentes. Quando a ajuda que a família precisa é muito especializada e quando a família perde o controle daqueles que dependem dela. Exemplos:
paralisia cerebral, síndrome de Down ou síndrome de Tourette, Alzheimer, Parkinson, dependências de drogas ou álcool. Estude mais sobre os tipos de crises na sua apostila. O conselheiro pastoral deve auxiliar para que as pessoas descubram as oportunidades em suas crises. Crises demandam mudanças. Então, que sejam para melhor. Para descobrir as possibilidades e oportunidades em crises, deve-se, primeiro, pensar sobre o que aconteceu e compreender as causas e os efeitos. Segundo, ao descobrir as consequências do problema, é preciso aceitar os fatos que são imutáveis. Terceiro, então, será necessário falar sobre sentimentos pelas perdas sofridas até as emoções aquietarem. Quarto, quando a conscientização de tudo estiver completa, a pessoa estará em condições de encontrar o caminho pelo qual ela deve continuar a vida. Claro, tudo isso não é tão fácil quanto parecem esses 4 pontos, mas o caminho para o encontro das oportunidades em crises é esse. O conselheiro de crises deve criar situações e oportunidades para falar sobre o que aconteceu. Ao escutar, ele deve facilitar a expressão das emoções fortes que acompanham as crises. Na medida que o aconselhando se manifestar, o conselheiro deve descrever e definir as condutas que a pessoa em crise está adotando, ajudando-a a compreender tudo o que acontece. O conselheiro precisa ser muito franco e direto a respeito das possibilidades drásticas como suicídio, homicídio ou outras ações radicais sem sentido. Caso o conselheiro descubra que a pessoa precisa de mais cuidados que ele pode oferecer, então deve encaminhar o aconselhando para especialistas médicos ou psicológicos. O que acontece quando uma pessoa não elabora bem as suas crises? Quando uma pessoa não consegue processar a crise, é provável que ela desenvolva algumas das seguintes consequências: depressão crônica ou quadros de ansiedade e pânico, às vezes hiperativismo ou, por outro lado, apatia, muitas vezes psicossomatizações crônicas, como por exemplo asma ou doenças de pele, alterações de comportamento e relacionamentos estranhos que antes não existiam, farmacodependência, seja de remédios autorizados ou mesmo de drogas ou álcool. Às vezes, quando pessoas não processam adequadamente suas crises, elas se tornam autolesivas ou agressivas e outras vezes passam a ter comportamentos anticonvencionais ou até criminosos. Por fim, quando não se trata das crises, pessoas podem tornar-se afetivamente insensíveis, o que se denomina alexitimia. Nesta videoaula, apresento apenas alguns detalhes sobre o aconselhamento pastoral de crises na prática. As orientações completas o estudante encontra na apostila didática. Então, o que o conselheiro pastoral de crises deve fazer praticamente? Primeiro, o conselheiro pastoral deve avaliar as estruturas da pessoa ou do grupo de pessoas em crise. A pessoa tem capacidade de autogerenciamento na situação? Existem sinais de alterações psiquiátricos, tipo delírios ou alucinações? É muito importante investigar as possibilidades de condutas de risco, como suicídio ou agressividade. Outros aspectos estruturais o estudante encontra na apostila didática. Depois, o conselheiro pastoral deve avaliar os recursos pessoais e materiais. Como a pessoa interpreta o que lhe acontece?
Quais são os recursos internos de personalidade, emocionais e espirituais que a pessoa tem para enfrentar a crise? Claro, tudo isso o conselheiro faz enquanto escuta a pessoa, enquanto a acolhe e lhe presta empatia. A outra avaliação deve ser dos recursos familiares, sociais e materiais. Uma vez levantados os dados mencionados, em geral, o conselheiro pode decidir se o aconselhando vai cuidar de si por conta ou se é preciso apoio ou até intervenção. Caso haja necessidade de intervenções diretivas, o conselheiro fornecerá esclarecimento, orientará providências, delegará tarefas à pessoa e planejará todo o resto do acompanhamento pastoral na prática até a resolução do estado de crise. Muitas vezes, conselheiros pastorais vivenciam solicitações de aconselhamentos em crise de apenas um encontro. Essas intervenções de sessão única devem ser diferentes das intervenções de vários encontros. No que são diferentes? O conselheiro não tem tempo para acompanhar o passo a passo da recuperação. É necessário compreender e orientar tudo o que for possível, como um todo, em uma só conversação pastoral. Um só encontro de aconselhamento em crises permite, em geral, apenas duas ações axiais: esclarecimentos e tarefas. Os esclarecimentos são necessários para compreender a situação e preparar as tarefas. As tarefas são necessárias para que as pessoas em crise tenham propósitos e atos orientados que possam realmente levar à resolução da crise. Estar com uma pessoa em momentos cruciais pode significar a diferença entre a vida e a morte, entre novas oportunidades e possibilidades ou a degeneração e a queda irrecuperável. O aconselhamento pastoral em crises pode ser a mão amiga da qual dependem famílias e comunidades. Prepare-se!